Bem, pessoal, estamos iniciando mais uma playlist Questões do Enem do ano de 2019. Nesse ano de pandemia, as pessoas têm dificuldade de estudar, né, as aulas presenciais. Então, eu resolvi fazer alguns vídeos corrigindo e ensinando o assunto referente à questão. Então, a primeira questão da prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias, temos a questão 91 aqui na tela. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado, de resistência igual a 10 ohms, que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com tensão entre 90 volts e 130 volts. Qual é o conhecimento que você precisa ter para resolver esse tipo de questão? Esse assunto é dado em física do terceiro ano, né? A parte de elétrica, circuitos elétricos. Temos aqui o desenho, né, de uma bateria que fornece uma voltagem de 120 volts. Essa resistência aqui, que simula a resistência da fiação elétrica de 10 ohms, observe que ela está concentrada em um único ponto, mas na verdade a resistência do fio, né, é ao longo de toda a fiação. Mas, para modelar o problema, foi colocado que essa resistência era única e antes da primeira lâmpada, né, antes de todos os circuitos que são alimentados na casa. Cada ramo desse representa uma lâmpada de 200 ohms com sua chave de liga-desliga e no final temos a televisão de 50 ohms. O que o problema diz? Que a televisão funciona com 90 volts. E a pergunta da questão é: o número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é... Então, precisamos calcular quantas lâmpadas podemos ligar, garantindo o funcionamento da televisão. Circuitos elétricos são regidos pela lei de Ohm. Eu vou mostrar aqui no papel. Temos aqui o desenho do circuito e a lei de Ohm. Diz o seguinte: a intensidade da corrente I, e o que é corrente? A quantidade de elétrons que vão passar pelo fio por segundo, ela é proporcional à voltagem que temos no dispositivo. Alguns livros chamam essa voltagem de U. Eu prefiro chamar de V e vocês vão entender daqui a pouco por quê. O que quer dizer diretamente proporcional? Quanto maior a voltagem, maior a intensidade da corrente elétrica que vai passar por esse dispositivo. Então, se nesse resistor de 10 ohms eu tiver 10 volts, eu vou passar uma corrente. Se eu tiver 20 volts, o dobro, eu vou ter o dobro da corrente. E esta mesma intensidade, ela é inversamente proporcional à resistência. O que quer dizer isso? Quanto maior a resistência, menor a intensidade da corrente. Então, unindo essas duas características, nós temos que I é igual a V sobre R. Podemos manipular essa expressão dizendo que V é igual a RI. Quem vê, ri. Então, para você lembrar da lei de Ohm, basta lembrar dessa frase: quem vê, ri. V é igual a RI, onde V é a voltagem, R é a resistência e I é a intensidade de corrente elétrica. Ok? O problema nos diz que a televisão funciona com 90 volts. Se ela funciona com 90 volts, é necessário que daqui para cá eu tenha quanto? 90 volts. Ora, se a fonte de alimentação fornece 120 e daqui para cá eu tenho 90, implica dizer que eu tenho 30 em algum lugar. Aonde é que tem esses 30 volts? Nessa resistência de 10.
a energia se conserva. Se eu tenho 120 volts aqui, esse é o elemento ativo que me fornece a tensão, que fornece a potência, que fornece a energia ao circuito. Esse 120 volts vai ser distribuído entre os componentes. Eu tenho essa resistência em série e tenho todas essas resistências aqui em paralelo. O que quer dizer essa resistência em paralelo? Que a tensão daqui para cá é 90, daqui para cá é 90 também, daqui para cá, porque toda essa fiação, entende-se que a resistência aqui é tudo zero. Se eu tenho uma resistência zero, a tensão que eu tenho aqui é a mesma tensão que eu tenho aqui, é a mesma tensão que eu tenho aqui. Então, uma vez que na televisão eu tenho que ter 90 volts, eu vou ter 90 volts em todas as lâmpadas que estiverem ligadas. E os 30 que falta para completar os 120 vai estar em cima dessa resistência. Então, agora vamos aplicar a lei de Ohm. Qual é a corrente que eu tenho passando por esse resistor? A corrente I vai ser a tensão em cima do resistor, 30 volts, dividido pela resistência dela, 10 ohms, que dá o quê? 3. 3 o quê? Qual é a unidade de corrente elétrica? Ampere. Então, volts por ohm dá como grandeza amperes, tá certo? Então, eu vou ter uma corrente de 3 amperes passando por esse resistor, sendo dividida por esses ramos naqueles em que essa chave esteja ligada, certo? Que é justamente essa questão. Quantas lâmpadas eu posso ligar, garantindo que a televisão vai funcionar? Então, sabendo que eu vou ter 3 amperes, vamos ver quantos amperes eu vou ter na TV. Ela com 90 volts, então a corrente, vou botar aqui IT, que é o I total, né? Toda corrente que passa no circuito passa por essa resistência. Então, eu posso chamar a corrente que passa por esse resistor como IT, I total. E a corrente da TV vai ser a tensão em cima dela, 90 volts, dividido por 50 ohms. Isso dá 9 dividido por 5, dá 1 vezes 5, 5 para 9, 4, 40,8. 8 vezes 5, 40, para 40 nada. 1,8 amperes. Essa é a corrente que passa na TV. Ora, se 3 é o total e 1,8 passa na TV, eu tenho quanto de corrente para as lâmpadas? A corrente das lâmpadas não pode ser superior a 1,2 amperes. Correto? Porque se eu tiver mais de 1,2 amperes aqui e 1,8 da TV, eu vou ter mais de 3 passando por esse resistor, o que implica que eu vou ter uma queda de tensão maior que 30, logo aqui eu vou ter uma tensão menor que 90. Quantas lâmpadas podemos ligar com apenas 1,2 amperes? Precisamos saber qual é a corrente que cada lâmpada consome, né? Então, a corrente da lâmpada é a tensão da lâmpada, que é a mesma tensão da TV, dividido pela resistência da lâmpada, 200. Corta 0 com 0. 9 dividido por 20 dá 0, dá 4. 80 para 90, 10. 100, 5. 5 vezes 20, 100. 5 vezes 20, 100 para 100, 0. Então, dá cada lâmpada, quando eu tiver 90 volts aqui, vai me consumir 0,45 amperes. Isso significa que, se eu ligar 2 lâmpadas, eu vou ter 0,90. Se eu ligar 3, eu vou passar de 1,2. Então, eu não posso ligar 3 lâmpadas. Resposta: 2 lâmpadas. Entenderam aí? Porque se eu ligar 3, eu vou ter mais de 1,2 amperes de corrente, vou ter 1,35.
e aí a tensão na minha televisão é menor. Eu vou agora explicar algo mais sobre circuitos, informações que vocês precisam ter para estar preparados para resolver esse tipo de questões no Enem. Quando nós temos resistências em série, essas resistências se somam, né? É compreensível, né? À medida que eu vou tendo, imagine essa resistência como sendo um degrau que eu tenho que subir. Quanto mais resistência eu tiver, mais degraus eu tiver, maior vai ser minha resistência total, maior vai ser minha dificuldade para chegar no topo. Então entenda resistências como degraus a subir, que os elétrons vão ter que estar subindo esses degrauzinhos para chegar lá em cima. Então, quanto mais resistência em série, maior minha resistência equivalente. Então, essas resistências se somam. Então, resistência em série, as resistências se somam, R1 mais R2 e assim por diante, até Rn. Quando eu tenho resistências em paralelo, aí acontece diferente, né? Porque a corrente ela vai ter mais caminhos para percorrer. Ora, se eu tenho uma corrente de 3 amperes aqui, e ela quando chega aqui, ela tem divisões para correr, é natural que ela vai fluir com mais facilidade, porque ela vai ter mais caminhos alternativos, né? E como é que funciona? Eu não vou descrever aqui como se chega na equação de resistência em paralelo, mas isso vocês no livro de física encontram fácil lá. Mas eu vou dar uma dica para vocês perceberem. A resistência equivalente, o inverso da resistência equivalente, ela é igual à soma dos inversos das resistências. Eu estou chamando atenção para isso aqui para dar duas características de resistências em paralelo, que é o seguinte. Imagine que eu só tenho duas resistências em paralelas. Como é que eu resolvo isso aqui? Soma de fração, né? Então, ó, essa fração aqui eu resolvo como um produto delas, que seria o M em C, R1 vezes R2. R1 por R2 dividido por R1 dá R2, vezes 1, R2. Mais, do mesmo jeito, R1. Então, observe, ó, a resistência equivalente vai ser igual à soma pela multiplicação, o inverso da resistência. Quando eu passo a resistência equivalente para lá e passo esses termos para cá, fica que a resistência equivalente é igual ao produto pela soma. Você vai parar para decorar isso aqui? Não. Só lembre disso aqui. Disso aqui, rapidamente você chega. Porque você pode decorar e depois ficar pensando, peraí, o produto é em cima ou embaixo? Aí você, na dúvida, depois você inverte aqui, faz errado. Então, só daqui, rapidinho, você chega aqui. Você só precisa lembrar que o inverso da resistência equivalente é igual à soma do inverso das resistências em paralelo. Outra característica é o seguinte, quando eu tenho todas essas resistências iguais, como é que fica essa soma? Quando a gente soma frações, a gente faz o MMC das frações, mas se o denominador é todo igual, não tem mais que fazer MMC, né? É o próprio valor R, qualquer um deles é tudo igual, é o próprio valor R, aí dá, ó, R por R dá 1. 1 vezes 1, 1. Mais 1, mais 1. Então, se eu tiver 3 termos, vai ser 3 sobre R. Então, a resistência equivalente, ó, vai ser igual R sobre 3. Então, com resistências iguais, mais uma vez, derivando da equação que determina a resistência equivalente, eu sei que quando eu tenho resistências iguais, eu pego o valor da resistência e divido pela quantidade delas. Usando essa característica de resistências iguais e as lâmpadas têm resistências iguais, nós podemos, de cara, fazer que a corrente que pode passar nas lâmpadas é 1,2. Eu sei que
A tensão que eu tenho em cima delas é 90. E sei que a resistência equivalente é igual ao valor da resistência dividido pelo número de resistências, que no caso é o número de lâmpadas. Cada resistência é uma lâmpada. Esse N é o N que eu quero encontrar. Qual é a quantidade N em que a minha corrente vai ser 1,2? Então, daqui a gente encontra que o meu N é igual ao R dividido pelo R equivalente, mas o R equivalente é igual, por sua vez, é igual a V sobre I, que é 90 dividido por 1,2. Então, meu N vai ser 200 dividido por 90 dividido por 1,2. Fazendo essa conta, vai dar o quê? 200 vezes 1,2 dividido por 90. Essa divisão eu inverti o sinal, multiplicando e inverti a fração de baixo, certo? Então, cortando aqui, 20 vezes 1,2, 2 vezes 0, 4, 0, 2, dá 2,40 com a casa decimal, 24 dividido por 9, dá 2 vezes 9, 18, para 24, 6. 60, aí aqui já vai uma dízima, né? 6 vezes 5, 54. 6 vezes 9, 54, para 66. 2,66. Ora, meu N é um número inteiro. Eu não tenho 2,66 lâmpadas. Então, resposta, mais uma vez, N igual a 2. Entenderam aqui? O N tem que ser a parte inteira, porque esse N representa a quantidade de lâmpadas. Se eu aumentar uma lâmpada a mais aqui, significa que vai passar. Raciocinei, né? Calculando a resistência em cima de uma lâmpada e dela vendo quantas lâmpadas cabem, né? Quantas lâmpadas eu posso acender com o máximo que eu posso gastar de 1,2, rapidamente a gente encontra a resposta, né? 2 lâmpadas, porque a terceira passa. Mas calculando pela resistência equivalente, vai encontrar do mesmo jeito e a gente encontra a resposta N igual a 2. Pronto, pessoal. Até a próxima.